se refaz, se desfaz, deixa ir, se refaz. Quase que perdi toda a estrutura para amar. A vida me ensinou que amar não é se apegar. Se desfaz, deixa ir, se refaz. Se desfaz, deixa ir, se refaz. Baby, sinta a paz que emana em nosso fluir. O salto da liberdade em nós deixamos partir. Se desfaz, se desfaz, deixa ir, se refaz. Demasiado foi o meu ego, demasiado foi o meu ego. Se desfaz, se refaz, demasiado foi o meu ego. Se desfaz, se refaz, demasiado foi o meu ego. Boa noite, Beto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Deus em nossas vidas. Só Deus em nossas vidas. Só Deus em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Agora aqui estou. Vou pegar essa música depois. Mas é isso aí. Estamos nessa jornada. Jornada da graça. Jornada que nos sustenta. Jornada que nos sustenta. Aliás, o todo que nos sustenta nessa jornada. Em meio a tantas coisas, né? Tantas inconsciências, tantas coisas. Tem um versículo, né, na Bíblia, não sei se... Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Se eu acho aqui esse versículo.
Tem uma neném chorando. Aleluia. Boa noite, Eliésla. Missionária Eliésla. Suelen. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Engraçado, eu ia antigamente numa igreja da Assembleia de Deus, né? Igrejinha simples, né? O irmãozinho lá, bem simples, ele falava assim. Porque a palavra é louvado, né? Louvado seja Deus. Ele falava assim, louvado, ele tirava o U, aí ficava direto o vó, né? Louvado, louvado seja Deus, né? Louvado, né? Louvado seja Deus. Aí às vezes ele chamava o irmão para cantar, a irmãzinha está com oportunidade para estar louvando, não é louvando, é louvando. Louvando ao Senhor. Irmã Eliésla está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. A irmã Eliésla. Obrigado pela oportunidade. É isso, né, gente? Tem de tudo. Nesses dias tem de tudo, né? Vamos estar louvando ao Senhor. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Será que eu acho? Aleluia, aleluia. Está em Romanos no capítulo 2, né? Capítulo 2, ele diz uma coisa interessante aqui, deixa eu ver. Cadê? Onde é que está isso aqui, Jesus? Agora eu não estou achando. Poxa vida. Por que eu não estou achando? Mas eu vou achar. Vamos lá. Vou ler aqui até achar. Tranquilo, Beto. Tranquilo. Se a chuva... Eu não sei, mas se eu tivesse... Eu acho que eu estaria banhando na chuva, né? Se fosse eu, estaria fazendo que nem a história do Osho, estaria tomando banho na chuva. Se bem que antes da live eu fiquei com uma vontade de aprontar uma, viu? Eu estava desejando comer um açaí. Um açaí de um cara lá que eu chamo ele de Two Loves, né? Acho que é nostalgia. E eu fiquei assim, eu tô que nem mulher grávida, desejando. Aí eu fiquei, não, deixa pra lá. Deixar isso pra lá. Porque os que ouvem a lei não são justos diante... Mas não é essa parte, né, Beto? Tá? Não é essa parte. Deixa eu ver. 13? Não é essa parte. Eu vou ler desde o começo. Para ver se eu acho. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem quem quer que seja. Né? Porque condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Olha que palavra máxima aqui pra gente. Ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. O que me leva ao arrependimento? A bondade de Deus. Segundo esse texto de Paulo, o que me leva para o arrependimento é a bondade de Deus. Não é nem a minha bondade, é a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Uau, glória a Deus, isso é graça, glória a Deus. Aí ele diz, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mais indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu,
e também do grego. Aqui eu não vou nem entrar nesse mérito desse texto aqui, porque aqui dá um debate teológico muito grande, dá um debate político muito grande, por ele falar, ele se expressar assim, primeiramente do judeu e depois do grego. Então, para quem é patriota, vai dar uma briga muito grande. Eu não sou, então não vou me entrar nisso, isso aqui não me afeta não, isso, né? Tá bom, deixa de ser primeiro do judeu, depois do grego, depois do brasileiro, não tem nada não. Mas vamos lá o que o Paulo está falando aqui. Ele tem uma coisa que ele vai falar aqui, eu estou procurando, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ainda bem que ele vai dizer que para com Deus não há acepção de pessoas, né? Ainda bem. Porque nesse negócio de falar primeiramente do judeu e também do grego, primeiramente do judeu e também do grego, aí eu, como brasileiro, fico meio assim, né? Ainda bem que Deus não faz acepção de pessoas. Ainda bem. Vamos lá. Eu conheço teólogos, eu conheço mulheres feministas na universidade, que um texto desse aqui é suficiente para começar uma briga mundial, viu? A Terceira Guerra Mundial. Mas vamos lá. É tão tremendo a graça de Deus que ela faz a gente ser relax, né? E relevar certas coisas. Mas tem pessoas muito estudadas que eu conheço que elas não engolem um texto desse. Um texto que o camarada vai falar primeiramente do judeu, depois do grego. Primeiramente do judeu e depois do grego, né? Aí depois ainda diz, para com Deus não há acepção de pessoas, né? Aí tem uma galera patriota que eu conheço que o bicho ia pegar agora. Mas, para mim, relax. Não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando outra coisa que eu não encontrei ainda aqui. Ai, vamos lá. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Aí aqui ele está falando da lei moral, né? Você vê que tem coisas que uma pessoa não precisa ser, por exemplo, cristão, né? Para entender. Por exemplo, uma pessoa que não é cristã, pelo menos aqui no Brasil, ela não teria coragem de comer a mãe viva, né? O camarada, ele não é cristão, né? Ele pode ser até um ateu, mas ele não tem coragem de comer a mãe viva, né? Isso por quê que ele não tem coragem de comer a mãe viva? Porque ele é cristão? Não, porque ele tem uma lei moral dentro dele que diz que isso seria errado, ele comer a mãe dele. Então ele não vai comer a mãe dele. Quer dizer, ele não precisa ser cristão para entender que ele não tem que comer a mãe dele, a coitada da mãe dele. Não tem que fazer isso, né? Então o Paulo está falando aqui dessa lei, a lei que está dentro da pessoa, a lei moral, né? Dentro da pessoa, eu creio até que é a própria consciência aqui, né? Ele vai falando disso aqui. Só que ele fala também de outros procedimentos da lei, até mais simples, que pessoas que não são judias, no caso aqui no contexto, eles praticavam. Né? Eles praticavam. Por exemplo, né, esses dias nós estamos vendo, eu não sei se vocês veem isso, mas os meus algoritmos, eles mandam para mim, né, acontecimentos, fuxico gospel, por exemplo, né, e como eles veem que eu curto coisas que às vezes falam de Deus, então eles mandam até o fuxico gospel para mim, né, inclusive o fuxico gospel é um canal feito por evangélicos, né, por evangélicos, cristãos, né. E aí saiu agora aí, mas na verdade essa notícia ela saiu até em rede nacional, de uma cantora, né, pastora, cantora, né, e ela foi morta pelo próprio marido, né, que também era um obreiro também, né, da casa do Senhor, né. Então ela foi morta, né, foi uma morte premeditada, segundo as informações, o companheiro dela passou, inclusive é pai da filha dela, né. Eles têm uma filhazinha novinha. E aí parece que o homem ficou enciumado. E aí eu sei que o ciúme não justifica, né? Que tem que tirar a vida da esposa. Mas o camarada lá, segundo as notícias, ele fez isso. Tirou a vida da esposa. É uma cantora famosa. Eu não estou lembrado o nome dela aqui agora. Mas ela tem uma certa fama aí. Tava com a agenda lotada, saindo para lá e para cá e tudo.
E aí os relatos dizem que ela conheceu um motorista de aplicativo, né, Uber, e esse cara começou a ter ali uma comunhão com ela, desenvolveu uma comunhão com ela nas viagens, nas correrias, nas agendas. Às vezes o marido não estava com ela e estava o cara do Uber. E aí foi desenvolvendo amizade, ela 35 anos de idade, né? O marido dela parece ser bem mais velho do que ela, e, sei lá, é daquela turma lá dos tinhosos, né? E eu não sei quem era o cara lá do aplicativo, só que o cara do aplicativo disse que ela nunca disse que era casada para ele, né? Então eles ficaram, né? Tiveram relação e tal, aquela coisa tudo. Só que o marido dela lá, parece que ele clonou, né? Tá na moda agora clonar o WhatsApp da pessoa para ver com quem que a pessoa fala. E ele viu toda a conversa. E em vez dele chamar ela para conversar logo, né? O negócio já tava, pelo visto a relação já tava estragada, já tava fedendo, mas não, mas continuou mantendo as aparências. Eu acho que saber só da infidelidade, admitir que a relação não estava boa não foi suficiente. Ele tinha que se vingar, fazer alguma coisa. Então diz que ele premeditou tudo, né, para matar a esposa. E ainda depois do sumiço do corpo dela, né, ele ainda botou nas redes sociais assim: olha, estamos procurando pela minha esposa, ela está desaparecida. Ele mesmo ele programou tudo, né? Infelizmente, é uma notícia assim muito, muito dolorosa. Aí hoje eu vi um cara que ele é luciferiano, né? E ele falando assim, vem cá, quem foi que matou a própria esposa? Quem foi? Foi um satanista? Foi um ateu? Ele falando assim, foi um ímpio? Foi um maçom? Esse tipo de pessoas que a sociedade vê como malfeitor, né? Quem foi que matou a própria esposa? Aí ele disse assim, ele ironizando, né? Foi um evangélico, obreiro da casa do Senhor, obreiro da igreja, né? Boa noite, Edna. Obreiro da igreja, foi ele que matou a própria esposa, mas isso acontece? Isso acontece? Tá acontecendo, né? Não é que acontece, tá acontecendo nas melhores famílias. É o tempo mesmo bem punk na Terra, né? E esse texto aqui, engraçado que ele fala um pouco sobre isso. Ele vai falando aqui, até agora não encontrei uma passagem que ele fala aqui que eu queria encontrar. Deixa eu ver ainda aqui, né? Ele diz aqui... Deixa eu ver. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Uma lei na nossa consciência que nos acusa e nos defende. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, diz o Paulo. Eis que tu, que tens o sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus. Aí agora ele vai descer, né? Agora ele vai descer um pouco a marreta aqui nos judeus. Ainda bem que agora ele vai descer a marreta nos judeus, né? Eis que tu, que tens sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve roubar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te gloria na lei, ele falando dos judeus, né, dos judeus legalistas, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pergunta ele. Porque como está escrito, achei, o que eu estava procurando eu achei. É o verso 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus é blasfemado entre os mundanos, entre os corporativos, entre os pagãos, por causa dos cristãos, por causa dos evangélicos, por causa dos irmãos, ou como a mulher falou hoje, né? E olha que é uma mulher de curso superior, ela falou assim, os irmãos.
Eu fiquei, meu Deus. Os irmãos, rapaz, eu não sei, falaram até dizendo assim pra mim, ei, você quer ser perfeitinho? Hoje me chamaram de perfeitinho, né? Porque a pessoa foi pedir meu Instagram, irmãos, misericórdia, cara, porque ali foi demais, ali é porque foi, eu sou humilde, vocês sabem que eu sou humilde nesse aspecto, né? Eu sou tão humilde que, nesse aspecto, né, que eu fui convidado para pregar na igreja, e como os irmãos lá, que da maioria da frente lá do trabalho, eles têm pouco, eu pensei que eles têm pouco estudo gramatical, né? Então eles fizeram um cartaz e eles botaram meu nome igualzinho como eles pronunciam, né? David, aí D-E-V-I-D-I, David. E aí nesse inteirinho, nesse período, tinha uma professora de letras me seguindo e conversando comigo. Quando ela viu o cartaz, e olha que o signo dela não é de Gêmeos, mas quando ela viu o cartaz, nunca mais falou comigo. Nunca mais. Nunca mais falou comigo. E aí algumas pessoas falaram assim pra mim, ei rapaz, o cartaz aí tá com erro gráfico. Eu disse assim, cara, não fui eu que fiz o cartaz. Não fui eu que fiz o cartaz. E por que tu pede pra mudar essa coisa aí? Rapaz, deixa aí, cara, eu não tô querendo brigar mais com ninguém. Só que eu terminei brigando não, né? David, é que nem um meninozinho me chamava ali, David, né? Ele me chamava assim, David, né? David. Pô, tô assim, né? Após cada coisa eu fico dando a risada mesmo, eu fico nesse emotezinho aí, ó, dando risada. Porque enquanto a gente tenta agradar um, a gente desagrada o outro. E a vida é assim. É agradando um e desagradando o outro. Agradando um. Você pensa o quê? Você pensa que não tem pessoas que me colocam lá no céu? Meu irmão, tem pessoas que é Deus no céu e eu aqui na terra para a pessoa. Ai, coraçãozinho lindinho, Paquitinho da Xuxa, anjo de luz, quarta pessoa da Trindade, querubim iluminado. Sabe, assim. Mas tem outras, amigo. Tem outras que é assim. Filho do diabo, Satangos, praga do Egito, desse jeito, né? líder dos tóxicos, né? É assim, você vai agradar um e vai desagradar o outro. Então eu para não brigar com os irmãos lá, né? Eu deixo David mesmo. Só que a minha amiga professora de letras, quando ela viu David e tinha outras palavras erradas lá também, tinha outras palavras erradas. Aí a pessoa olhou assim, meu Deus. Tem mulheres que falam que um homem analfabeto é broxante, né? Eu não sei, mas... Agora, hoje botaram para arrebentar comigo. Botaram para arrebentar à tarde. A pessoa chegou para mim, aí falou assim para mim, né? Disse assim, ei, eu quero me dá aí teu Instagram. Cara... Eu disse assim, eu sabia o que ela queria dizer, eu entendi o que era. Ainda bem que a gente nessa tem que, por isso que eu digo, gente, a intuição é muito importante nesses dias. Nesses dias o discernimento espiritual é muito importante, gente, porque a gente não tá se comunicando direito. Tá todo mundo com TDAH. Tá todo mundo. Esse negócio de TDAH não é privilégio só da Eliégila, não. Aqui todo mundo tem TDAH. Todos nós aqui temos TDAH. Todos, a terra está com TDAH, o presidente, o prefeito, os psicólogos, tudinho do Brasil tem TDAH, gente. Todos os terapeutas estão com TDAH, tá todo mundo com TDAH. É que nem aquela música antigamente passada, assim, tá dominado, tá tudo dominado, tá dominado, tá tudo dominado, tá todo mundo doido. Todo mundo. E a questão não é essa, não é alguém dizer que não está doido. A pior questão é a gente não admitir, não ter humildade para dizer, eu estou doido. Eu estou com TDAH. E a pessoa não admitir. Aí a pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu quero me passa aí teu Instagram. Aí eu fiquei assim, poxa. Tava começando a meditar, gente, lendo Gautama Buda, né? Tava começando a ler o Siddhartha Gautama Buda, aí a pessoa... Eu entrando no Samadhi quando a pessoa foi enviada. Eu não sei se foi por Deus ou foi por Satã, eu não sei. Aí a pessoa chega assim, ei, me passa aí o teu Instagram. E ela escreveu. Eu vou escrever nos comentários como é que a pessoa escreveu. Eu vou escrever, tem que escrever. A pessoa escreveu igual como ela chama, né? E a pessoa tem um Instagram, viu? Eu acho que né, não deu. Deu assim, ó. Primeiro a pessoa botou... Quando a pessoa chega pra mim falando assim, ó. Ei, olha, ó. Ei. Aí depois falou assim.
Me passa teu. Cara, meu. Ei, apaga isso aí, apesar que foi eu que escrevi isso aí, né? Cara, eu fiquei assim, né? Eu baixei a cabeça. Aí eu ainda assim, pra dar uma chance, eu botei assim, como? Eu botei assim, como quem? Aí a pessoa repetiu, me passa teu Instagram. Cara. Aí. Vocês estão entendendo que o mundo vai se acabar, né? Você tá vendo como é que tá a situação do planeta Terra, gente? Meu. Não, e o pior não é isso, o pior não é isso. O pior que aí eu falei assim, o quê? Aí eu botei assim, come quem? Nessas horas, aí por isso que eu digo que eu prefiro falar em outras línguas. É melhor falar em outras línguas, gente. Aí eu, come quem? Aí ela, me passa teu Instagram. Aí eu disse assim, não, tá com molecagem comigo, né? Tô não tá entendendo não, só pra passar o teu Instagram. Eu disse, ó, se fosse uma pessoa mais velha, eu ia em respeito aos cabelos grisalhos, eu ia passar meu Instagram. Mas como é uma pessoa que não tá ainda totalmente grisalha, eu vou ter que te fazer ficar com ódio de mim agora. Aí eu comecei a falar assim, peraí, mas o que é isso? Aí eu perguntei o que era o Instagram. Aí quando eu perguntei o que era o Instagram, aí, tá vendo? Por isso que eu digo, gente, ninguém é burro totalmente, gente. Ninguém é burro totalmente, a pessoa é só um pouquinho, não é totalmente. Aí quando a pessoa percebeu que eu tava tirando onda, né? Botando aqueles emotes sorrindo assim, aí a pessoa, peraí, que mancada eu dei? Qual foi a mancada que eu dei? Aí eu botei assim, mas o que é isso aqui? Eu perguntei pra pessoa, escrevi e perguntei o que era Instagram, né? Perguntei o que é Instagram. Aí a pessoa, eita. Aí a pessoa, como, em vez dela botar o nome, né? Em vez da pessoa pegar, escrever aqui, né? Botar, ó. Em vez da pessoa botar desculpa e botar assim, ó. Desse jeito, né? Botava meio no Insta, né? O Insta, é meu Insta, né? Como os jovens, adolescentes falam, meu Insta. Em vez de botar menos assim, aí a pessoa botou, sabe o que a pessoa botou? A pessoa botou assim. Ah, desculpa, me esqueci que você faz faculdade. Olha o que a pessoa botou. Olha a humildade da pessoa. Me esqueci que você faz faculdade. O que tem a ver, meu irmão? Aí depois a pessoa botou ainda assim, né? Não, vou cutucar ele mais um pouquinho. Me esqueci que você é perfeito. Vocês estão entendendo, irmão? Por que as pessoas se separam hoje? Por que tem muito divórcio? Por que ninguém mais quer casar? Desculpa se alguém que ainda quer casar aqui. Eu conheço muita gente que não quer casar, né, no Brasil. Porque é complicado, irmãos. É complicado a gente às vezes pedir água para a pessoa e a pessoa pensar que a gente está pedindo suco. A gente está vivendo uma verdadeira Babel. A confusão das línguas. Ninguém entende mais ninguém. Ninguém entende ninguém. Você fala... É que nem a história. Não sei se você já viu a história do tigre, né? Que estava conversando com um burro, né? E o tigre dizendo pro burro que a grama era verde. E o burro falando que a grama é azul. E o tigre falando, a grama é verde, burro. E o burro, a grama é azul. Aí o leão ia passando e via aquele debate, né? Aí o leão disse pro tigre, rapaz, como é que um tigre desse, perdendo tempo, meu irmão, dizendo pra esse burro que a grama é verde, não sabe que ele é burro? Ele é burro, ele vai dizer que a grama é azul, ele é burro, esqueceu que ele é burro? Um tigre desse perdendo tempo com um burro. E é isso que às vezes acontece. Eu não sou perfeito. Não é questão de ser perfeito. Ninguém aqui é perfeito. A gente sabe desse clichê que ninguém é perfeito. Mas, ô meu irmão, eu louvo a Deus quando eu vejo pessoas se interessando em me ajudar. Eu amo as pessoas que acrescentam na minha vida, que dizem assim, ei, irmão, ei, a barriguinha tá aberta, fecha aí, ó, o zip da calça tá aberto. Ô, irmão, obrigado, ó. Ô, irmão, limpa o olho aí, ó, tem a remela no olho. Ô, irmão, obrigado. Cuidado, limpa o nariz, a meleca saindo do nariz aí, irmão, obrigado. O cabelo tá assanhado, né? Ô, irmão, obrigado aí pelo bizu, né? Obrigado, irmão, obrigado, gratidão pela sua vida. Dizem que quem tá de fora vê melhor.
Mas a gente vive um tempo de tanta miséria no ser humano, que o ser humano, é por isso que eu digo, irmão, eu não sei nem como é. Olha, é como alguém disse para mim, as pessoas só ainda saem de casa para ir para uma igreja dia de domingo, não é porque elas estão interessadas em estudar a Bíblia, não. Não é porque elas estão interessadas em pegar uma aula de Bíblia no domingo na casa do Senhor, não é nada disso. As pessoas vão, a maioria das pessoas que vão, a maioria esmagadora que estão nas cátedras no domingo no Brasil espalhado, ou elas vão porque tem um namorado lá esperando por ela, ou elas vão porque tem um cargo, né? Elas ocupam algum cargo, às vezes alguns ganham até dinheiro, né? Ganham até dinheiro. Ou então a pessoa vai por uma questão de moralismo, tem medo de ir para o inferno, tem medo que as pessoas chamem ela de desviada, de desigrejada. É por isso que a pessoa vai. Mas falar que a pessoa vai porque ela quer sentar no banco lá e, ô pastor, comece a abrir a Bíblia e me dê uma aula de Bíblia, me ensine. Primeiro porque o próprio pastor lá nem sabe. Ele não sabe nem para ele. O que ele vai saber, o que ele vai ensinar é a liturgia da igreja. E no fim das contas, o que a maioria esmagadora vive é esse círculo vicioso por liturgia. O que eles amam é frequentar os seus cultos. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles não querem saber realmente o que a Bíblia é, o que a Bíblia diz. Essa guerra aí do Hamas, né, de Israel, esse atentado terrorista, tudo, eles não procuram saber na Bíblia o que realmente de fato é. Eles não procuram saber, peraí, Israel veio de Abraão, né? Aí, mas os árabes, né, veio de Ismael. Ismael também era filho de Abraão com a escrava egípcia H, segundo o que está lá em Gênesis, na Bíblia. Mas peraí, mas como foi isso mesmo? Abraão existiu mesmo? Isso aconteceu mesmo? Não, eles não procuram ver as origens das coisas. Porque se eles forem chafurdar mesmo para ler, meditar mesmo na coisa, eles vão ver que eles não sabem muita coisa. Eles vão parar um pouco, aí vai parar tudo, a banda vai parar, o louvor vai parar, a música vai parar, o hino vai parar, porque eles vão acordar, eles vão despertar. Meu Deus, o que é que nós estamos fazendo, matando inocentes aqui? Quando eles olharem para realmente o que está ali, eles começarem a procurar estudar um pouquinho da Torá. A maioria dos crentes nem sabe o que é Torá, um pouquinho do Talmud. Eles procuraram estudar um pouco um dicionário e ver que a Bíblia agora está escrita em grego para nós. Foi escrito lá no Koiné. E muitos dos escritores que escreveram nem são os escritores, os personagens originais. Foram muitos copistas passando por tradução. E quando a pessoa começa a ler isso, ela começa a pensar, peraí, eu tenho que parar de acusar mais as pessoas. Eu tenho que me acalmar mais. Eu tenho que cair a ficha e entender o que eu sou mesmo no Brasil como uma pessoa de Deus. O que é ser de Deus? Ah, eu sou evangélico, eu sou cristão. O vosso nome, o meu nome, na verdade, diz o Senhor, é blasfemado por causa de vocês. O meu nome é blasfemado entre os mundanos por causa de vocês, que dizem ser o meu povo, que dizem ser a minha igreja, que dizem ser minha noiva, que dizem ser meus adoradores. O nome de Deus é blasfemado entre os povos por causa dos irmãos. É bom a gente refletir sobre isso, irmãos. Essa passagem aqui é uma passagem muito confrontante. É uma passagem muito desconstrutora. Ela promove desconstruções na gente quando a gente se permite a ler uma passagem dessa com calma. Quando a gente esquece um pouco o celular, esquece um pouco o irmãozinho que está passando na nossa frente, transitando ali na nave da igreja, esquece um pouco a música. Esquece tudo para poder... Peraí, cara, eu posso perder tudo nessa noite, só não quero perder minha consciência da minha salvação. Eu não quero perder a minha consciência como noiva de Cristo, como igreja. Que cristianismo é esse que eu tenho? Que tipo de discípulo de Cristo eu sou na nação brasileira? O que é isso? O que eu sou? Mas as pessoas preferem, sabe... Como dizem, um dizezinho que tem, né? Tampar o sol com a peneira. E as pessoas não estão interessadas realmente na verdade.
Porque elas sabem que se elas abrirem a porta mesmo para a verdade, muita coisa vai ser desconstruída. Jesus vai voltar a virar as mesas dos cambistas dentro do templo. Ele vai voltar a virar as mesas, ele vai preparar o chicote, o azorrague. Porque o zelo da casa do Senhor me devorará, diz o Senhor. Ele vai fazer um monte de coisa que os homens não querem deixar. Os ditos homens de Deus, aqueles que dizem ter as chaves da porta do reino. Eles nem entram e deixam quem está entrando entrar. Jesus falou desse tipo de gente, os fariseus. E hoje, domingo, em todo o Brasil, está empestado, está pingando de pessoas assim, religiosas. Fariseus, fariseias, farisaicos. Essa live aqui, meu irmão, é uma exceção onde nós pagamos um alto preço por isso. Eu pago. Hoje a pessoa me chamou de perfeitinho. Só porque eu tentei falar assim, peraí, eu quero só te ensinar uma coisa, amiga. Calma aí. Quer dizer que só porque eu tô te falando aqui que isso aqui, que o nome é Instagram, não é Instagram, isso aqui eu não tô te desrespeitando, não. Calma. Pois eu digo mesmo, irmãos. Eu quero sim, se eu precisar aprender uma coisa, se for uma coisa que você tá para, eu preciso aprender, me ensina. Me mostra, eu quero aprender. Quero aprender. Chega dessa coisa de achar que o outro tá humilhando a gente porque a gente foi procurar Apocalipse em Gênesis e Gênesis em Apocalipse. Calma. Calma, eu já sei que a Bíblia, que o livro que nós temos aqui, ele passou por muitas traduções. Eu tenho estudado um pouco, irmão, sobre a profundidade do contexto bíblico. E quando eu começo a estudar o contexto bíblico, eu fico assim pensando, sabe? Eu não estou dizendo que a Bíblia aqui tudo que está nela é errado, tudo que está nela é mentira, não é isso. Mas realmente que tem coisa aqui na Bíblia, quando a gente começa a estudar a profundidade. É por isso que quando eu falo para você ler, estudar, porque às vezes a pessoa pensa assim, já que a Bíblia não é autêntica, já que a Bíblia não é verídica, para que eu vou perder meu tempo estudando? Poxa, irmão, eu não perdi meu tempo estudando, eu já li a Bíblia todinha, mais de uma vez. E eu garanto para vocês, eu não me arrependo, eu não perdi meu tempo estudando. Aliás, eu até acredito que para mim chegar hoje, aonde eu tenho chegado, no entendimento que eu tenho chegado, eu tive que passar primeiro pelo abecedário. Às vezes tem pessoas, por exemplo, às vezes a pessoa, ela chega para mim, eu vou ler o Osho, eu quero ler o Osho. Aí lê o Osho e fala assim, engraçado, David, eu leio o Osho, mas eu não consigo fazer essa síntese que tu faz do Osho com Jesus. Por que tu consegue? Eu disse, é porque eu comecei lendo a Bíblia. Eu comecei lendo a Bíblia, amigo, é isso. O cara ele leu um versículo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Pronto, já li a Bíblia toda. Agora eu quero ler o Osho. Calma. Às vezes as pessoas falam para mim assim, não, Deus, tudo no seu tempo. Pois eu tô com calma, eu tô esperando realmente, tudo no nosso tempo. Eu sei tanto disso que eu só comecei a ler Osho, irmãos. Eu só comecei a ler Osho o quê? De 6 anos para cá que eu tô lendo Osho. Sendo que em contrapartida à Bíblia, ai meu Deus, a Bíblia já faz bem uns 30 anos que eu leio Bíblia, irmãos. O que é 30 anos comparado a 6 anos lendo a literatura do Osho. 6 anos estou lendo Osho e Buda. 6 anos eu leio um pouco do budismo. Mas esses 6 anos foi já, né, agora. Agora, já perto da pandemia. Passei toda uma vida aí já, né, 2 décadas minha, lendo Bíblia. Lendo Bíblia. Aí a pessoa lê um versículo da Bíblia. Não, já vou pular para o Osho, já vou pular para o Gautama. Vai não, senão vai dar confusão, não vai não. Lê a Bíblia. Lê Bíblia. Aí começa é como a história, né? Eu comecei andando de bicicleta. Aliás, eu comecei andando de skate, depois de bicicleta, peguei um monte de queda. Depois um dia eu andei de bis, né? Pop 100, andei de moto, mobilete, né? Aquelas lambretinhas. Depois andei em uma moto, uma 125 cilindradas, né, da Honda. Depois andei numa 150. Depois peguei uma Bros. Depois já andei em outras motos aí que não são minhas, que me emprestaram para andar. Motão. Depois eu peguei habilitado, andei de carro, dirigi o carro.
Quem sabe se um dia eu não vou dirigir um ônibus, um avião, né? Já dirigi Kombis também. Né? É isso, gente, é passo a passo. Às vezes a pessoa sabe disso no mundo corporativo, mas a pessoa pensa que no mundo do reino do Espírito tem que ser diferente. Não, no mundo do Espírito é assim, ó, eu vou chegar aqui, li o Evangelho de Mateus, agora eu vou pro Gautama Buda, vai dar uma ciribolada. Aí dá uma... É que nem você pegar e misturar cuscuz com feijão de madrugada. Olha, irmão, vai dar uma diarreia louca em você. Vai dar um desarranjo intestinal. Calma! Mesma coisa que você começar a querer ler os livros do Nietzsche e começar pelo Assim Falava Zaratustra. Meu irmão, vai dar um piripaque. A não ser que você esteja muito cheio do Espírito Santo. Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, pode até ser. Eu me lembro, é interessante uma história. Uma vez eu ganhei um livro, né? E eu achei o livro interessante, porque na capa do livro estava escrito assim, Conversando com Deus. Aí eu pensei, poxa, esse livro é bom, Conversando com Deus. Aí eu peguei e dei de presente para um colega meu, obreiro, né, que ia ser pastor na época. Dei para ele, aí cara, esse livro para tu ler, Conversando com Deus. Aí só que eu dei o livro e nem consultei o livro, só fiz ler, vi que tinha o nome Deus, né, Conversando com Deus, e dei para ele. Ele gostava de orar, de conversar com Deus. Aí ele foi ler o livro, depois ele disse assim para mim, cara, eu não quero esse livro aqui não, cara. Aí eu disse assim, por quê, irmão? Esse livro é espírita. Esse livro é do espiritismo, cara. Aí eu disse assim, mas não é Conversando com Deus? Aí ele disse, mas esse livro aqui é uma doutrina espírita. Aí eu fiquei assim, não, pois tá bom, cara, joga no mato o livro, então eu não vou querer também não. Joga no mato esse livro aí. E aí depois, aí eu nunca tinha entendido porque que esse livro chegou nas minhas mãos. Na verdade, o livro não era para me dar de presente, o livro era para mim. Foi o próprio Deus que me enviou aquele livro. E só depois, eu assistindo o filme, Conversando com Deus, não sei se alguém que já assistiu esse filme, Conversando com Deus, aí eu fui entender o que era o livro. Irmão, pense num livro cheio do Espírito, cheio da graça, cheio da unção. Eu me identifico muito, inclusive, com o personagem lá, com o autor da história, né, Conversando com Deus. É algo muito tremendo. Mas como a mente, sabe, a mente preconceituosa, a mente cheia de crenças limitantes, está perdendo é feio. É por isso que hoje uma irmã cristã, ela não quer ser uma pregadora cristã. Ela prefere ser uma terapeuta, uma coach, uma consteladora, pode ser um diabo arrado, mas ela não quer ser, ela não quer pregar, ela não quer ajudar as pessoas pregando a Bíblia. Não, ela pode ser cristã, filha de crente, mas ela jamais vai querer exercer, manifestar publicamente que ela ajuda as pessoas pregando a palavra de Deus, fazendo oração. Não dá para ser assim, no Brasil não dá não. Não dá. Eu sou crente, mas eu ajudo as pessoas sendo psicóloga. Eu sou crente, mas eu ajudo as pessoas sendo terapeuta, psicoterapeuta. Eu não quero, não, só o Deus mesmo que é doido aí que tenta ajudar as pessoas ainda falando de Deus. Só o Deus que é doido que tenta ajudar as pessoas ainda com a Bíblia, ainda é doido, em pleno século XXI, querendo ajudar as pessoas com a Bíblia. É muito mais fácil a gente falar aqui de qualquer coisa, didática, vamos falar aqui de pedagogia, vamos falar aqui de alguma logia, mas não me fale de Bíblia, pelo amor de Deus, porque a Bíblia já deu o que tinha de dar. A Bíblia hoje no Brasil, irmãos, é motivo de polêmica, de escândalo, de guerra. A Bíblia hoje no Brasil é motivo de perrengue. Quer começar um perrengue, quer sair do grupo da família no WhatsApp, começa a falar da Bíblia para você ver. Começa a falar. Até porque hoje em toda família tem alguma coisa que vai causar um perrengue moral com a Bíblia. Né? Se não é um homoafetivo, é uma lésbica. Se não é uma lésbica, é uma pessoa divorciada. Se não é uma pessoa divorciada, é aquela que está ficando pra titia, solteirona, e que tem a vida secreta que ninguém sabe com quem que ela fica. E o povo quer saber. Então, se você entra com a Bíblia, meu irmão, porque para eles, você só pode falar da Bíblia se você for uma pessoa moralmente correta. Se você for uma pessoa moralmente, porque eles não conhecem a graça, eles conhecem a moral, eles conhecem a lei, eles conhecem a meritocracia, eles conhecem códigos de conduta, eles conhecem o fundamentalismo, o legalismo, as leis. Só que esses próprios, o apóstolo Paulo está falando lá no texto de Romanos, os próprios que conhecem as leis, eles mesmos defraudam as leis.
Por isso que o homem não é salvo nem justificado pelas obras da lei. Esse é o contexto lá da carta aos Romanos. É na carta aos Romanos que Paulo vai dar uma teologia sobre a graça. É lá. Mas isso parece que gera um bug na cabeça das pessoas que parece que só o Espírito Santo para explicar isso. Eu acho que é perca de tempo. Você explicar isso para uma pessoa que ela não nasceu de novo é perca de tempo, porque ela não vai entender. Ela não vai conceber isso, ela não vai. Ela sempre vai pensar o seguinte: não, se eu sou de Deus é porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é o fazer. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para mim merecer, para mim ser. E quem não faz é um safado. E a própria pessoa que faz, ela vai fazendo, e uma hora ela esgota. Pode ver. Uma hora ela esgota. E quando esgotar, meu amigo, a queda vai ser grande, viu? Aí aqueles outros que estavam ali apostando nela começam a dizer: ai, eu estou escandalizado, ai, que escândalo, porque se essa pessoa caiu, quem vai ficar de pé? Quem vai ficar de pé? Ninguém, meu irmão. Jesus fica de pé por nós. É Jesus que fica de pé. É Ele que me ergue. E diante dele eu estou em pé, eu estou caído, não importa, o que importa é ele. Nele eu sou salvo. À sombra do Altíssimo eu descanso, à sombra do Onipotente. Aos pés da cruz. Só que o mundo que a gente vive hoje, o país, eles não entendem o que é a mensagem da cruz. Então vive essa lambança aí. Um lado, um partido falando uma coisa, a direita falando outra coisa, a esquerda falando outra coisa, e aí fica os blá blá blás, os blá blá blás, os blá blá blás. Mas eu quero estar trilhando o caminho do meio, irmão, no meio de tudo isso. Longe da vista da serpente, lá no deserto mesmo. Aqui, essa live aqui pode dizer que é uma live do deserto. Não tem muita gente, poucas pessoas, live do deserto, e glória a Deus por isso. Eu fico pensando que se com poucas pessoas, gente, que nós temos aqui, poucas pessoas que eu interajo nas redes sociais, né? Eu fico pensando que já tem dificuldade. Nas poucas pessoas que tenho, é como Jesus disse, dos 12 aqui que ficaram, tem um que é o diabo, que era o Judas. Das poucas pessoas que eu tenho aqui, chega um para dizer assim: você quer ser perfeitinho, é? Imagina se eu tivesse um monte de gente aqui. Eu estava hoje vendo um cara que ele tem muitos seguidores, muitos. Na verdade, eu estava vendo vários influencers digitais, né? Vários influencers digitais. E muitos desses influencers digitais, eles estavam falando para mim que eles não leem os comentários nos vídeos deles, não leem. E aí teve uma menina que ela começou a ler os comentários. E sabe o que aconteceu com essa moça? Ela foi parar no psiquiatra, gente. Tomando remédio controlado para dormir, porque ela teve uma síndrome muito forte. Ela se sentiu assim, os seus sentimentos foram estuprados, né, violentados, abusados violentamente pelos comentários dos internautas. Uma vez eu vi o Flávio Siqueira, né, falando assim dos comentários, que a pessoa estava falando de um texto dele lá, e os comentários, e é interessante, quando você escuta o influencer falando ali que agrediram ele, você não sente muito a dor não, irmãos. Você só começa a sentir essa dor no dia que uma pessoa comenta uma coisa de você. Né? No dia que uma pessoa comenta uma coisa de você. Como hoje, quando a mulher falou assim pra mim: ai, você é perfeitinho, né? Eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei meio assim. E outros comentários que vêm. Né? Agora, imagina uma pessoa que tem, numa live, por exemplo, mil pessoas participando ao mesmo tempo. Uma pessoa que é um influencer, que às vezes faz um vídeo aí e tem vários comentários. Por exemplo, lá na outra plataforma que eu tenho, os vídeos, às vezes tem uns comentários lá. Uma vez eu fiz um vídeo e eu tava falando contra até o capitalismo, né? Eu tava falando contra o capitalismo. E aí um cara comentou assim lá, ele disse assim: se esse vídeo aqui fosse postado no grupo da família, no WhatsApp, pronto, aí ia ter a maior guerra, desse jeito. Eu preciso comentar lá. Então, gente, vem muitos comentários. Eu fiquei pensando assim: Deus, eu acho que eu entendi porque o Senhor só me deu um talento, sabia? Eu acho que eu entendi porque o Senhor me deu poucas pessoas aqui comigo. Porque, cara, eu não sei se eu teria estrutura psicológica para ter aqui muitas pessoas, para postar um vídeo e ter muitos likes, um vídeo muito polêmico, mas também ter muitos comentários e muitos comentários contra.
Mas aí eu percebi que parece que toda pessoa que começa a crescer nesse mundo digital, ele vai crescer não só porque vai agradar pessoas, ele vai crescer também porque vai desagradar, gente. Tem uma pregadora aí, eu até tenho algumas coisas dela que eu gosto dessa pregadora, até divulguei algumas coisas dela aqui, das poucas, né? Porque é difícil, irmão. Para mim, pegar um vídeo de uma pregadora hoje no Brasil, que prega a Bíblia, que fala de Deus, e eu divulgar no meu stories, ela tem que ter alguma coisinha assim que eu tenha me tocado espiritualmente. Então, eu divulguei. E ela fala muito sobre a questão da sensualidade, né? Da lascívia para as irmãs, né? As irmãs cristãs. E aí eu fui ver os vídeos dela, né? E ela é uma jovem bonita, e casada e tal, bonita e tal, aquela coisa. Aí eu fui ver os comentários lá no vídeo dela. Ela tá num dos vídeos, né? Ela falando sobre roupa, né? Sobre roupa para academia, roupa sensual, né? Fio dental, aquela coisa toda, marquinha. Aí eu fui ver um vídeo dela e fui ver os comentários. Ô, meu irmão. Eu fiquei até pensando assim, eu acho que essa moça aqui, ela não leu os comentários que tá aqui, não. Só faltaram chamar ela de... Acabaram com ela. Tem mulher lá que ameaçou ela até de morte. Ameaçou de dar uma surra nela. Fica imaginando como é que é a vida de uma pessoa dessa, irmãos. Então, gente, é por isso que, em partes, né, eu dou glória a Deus por ter poucas pessoas aqui. Eu dou glória a Deus, porque quando eu digo, Deus, tem tão pouquinha visualização, tem pouco... Deus diz assim, então tá bom, ainda tá bom. Aí eu disse, por quê? Porque, meu irmão, na hora que o negócio crescer, na hora que o negócio ficar uma aglomeração, te prepara, porque o vírus da contenda vem. Você pode ver, quem está assistindo, quem assistiu The Chosen aí, pode observar que no começo, quando Jesus começa o ministério, ainda está tudo em paz. Os romanos ali, né, os fariseus, ainda está tudo em paz. Mas à medida que os números dos seguidores vão aumentar, é a hora que o nosso mestre... Ele vai para onde, gente? Ele vai para onde? Ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz. Ele vai para a cruz. Imagina, hein, Eliésla? Eliésla faz um vídeo aí, uma live no Instagram, aí vai 6 irmãs, né? Vai 10 irmãs. Vou botar aqui 10, né? 10 irmãs. Já é meio assim, o sal já começa a engrossar. Agora imagine tendo 100 irmãs. Oh, irmã. E aí, imagina essas irmãs sendo muitas de Manaus aí, tudo de Manaus, 30 irmãs em Manaus. Aí vão lá para tua casa, 30 irmãs para uma reunião de mulheres e começa. Primeiro encontro é só festa, é só alegria. Tirando foto, ai, irmã, eu amei, ai, que coisa linda, ai. Passa um mês, passa 2 meses. Aí essas irmãs vão começar a conhecer a Eliésla. Vão começar, a Eliésla tem hora que ela dá umas fora, tem hora, né? Aí começa a convivência. Aí começa a conhecer, O que foi que eu preguei ontem? Que o conhecimento gera o quê? Distância. Depois começa conhecendo, aí a pessoa, eu quero é distância da Eliésla, eu quero é distância. Teve uma pessoa, engraçado, teve uma pessoa que ela começou a me seguir, uma não, já teve mais de uma, né, que começaram a me seguir. Isso acontece muito com as mulheres, né? Com o público mulher. Eu sei que uma vez o Flávio Siqueira disse que ele tem uma alma feminina, né? Aí eu acho que eu também não estou atrás também, eu acho que eu tenho também. Só que aí aconteceu uma coisa interessante, né? Que umas 3 mulheres já me seguiram aqui e eu vi que elas queriam ser influência digital, né? Elas querem ser influência. E aí, como elas são mulheres, elas perceberam que tem muita mulher que me segue. Aí o que elas fizeram? Eu estava observando uma coisa, cara, sem querer. E outra pessoa que me segue falou isso para mim também. Que as minhas seguidoras estão seguindo agora essa mulher, que ela nem me segue mais. Estão seguindo. Aí eu fiquei pensando, cara, quase todas as minhas seguidoras estão seguindo essa pessoa. Eu acho que o tempo que ela estava aqui comigo, ela começou a cativar aqui, meus seguidores está seguindo tudo de lá. Mas eu dou risada disso, eu não tenho ciúme disso. Eu poxa, que bom, eu fico até feliz por eu ser uma ponte que promove, né? Que faz as pessoas, às vezes, se encontrarem. Hoje tem pessoas que começou me seguindo, não me segue mais, não curte quase nada meu, não fala comigo, né? Falou tanto, ficou bem íntimo, pensei até que a gente ia ser da mesma família. E hoje, as pessoas que me seguem, eu vejo que essa pessoa está lá com essas pessoas. Eu fico até assim. Irmãos, é por isso que eu digo, nessa jornada, se você ficar com medo, sabe, de exposição, com medo do que vão falar de você, com medo, você não vai viver essa aventura. Não dá para ser assim. O Mateus teve que deixar o quê? A coletoria para seguir Jesus.
Não dá para ficar. O Nicodemos já não deixou a religião, né? O Nicodemos não deixou. Porque o Nicodemos amava mais a glória dos homens. Uma pessoa para seguir Jesus tem que ser uma pessoa resolvida, irmão. Uma pessoa que não tem nada a perder. Uma pessoa que não vai estar preocupada se amanhã ou depois nós vamos se expor ao ridículo por amor a essa jornada. Já me chamaram de tanta coisa aqui. Uns falaram assim, ele é falso profeta. Outros assim, ele é macumbeiro. Né? Outros, ele é filho do diabo. Outros, ele é herege. Teve uma vez que eu tirei uma foto numa festa junina que me chamaram para cantar, né? Numa igreja católica, numa paróquia. E aí lá acharam de me dar uma saia. Perguntaram se eu tinha coragem de usar uma saia. E a pessoa que me deu a saia, a pessoa é religiosa toda, moralista. A pessoa mesmo ficou pensando assim, será que ele é gay? Será que ele é gay? Aí ela disse assim, tu vai sair do armário agora, né? Eu disse assim, eu vou sair do armário. Eu tirando onda. Porque pra mim isso é irrelevante. Aí eu peguei e botei a saia, né? Eu botei a saia, ela tirou a foto na mesma hora e começou a espalhar no Instagram que eu tava de saia. Na foto, né, de saia. Eu ainda fiz um charminho, ainda fiz assim uma carinhazinha assim, sabe? E tirei aquela foto. Irmãos, eu postei essa foto nos meus stories. E essa foto, ela desenterrou tanto defunto da minha vida. Pessoas que louvavam comigo na quermesse, na religião, nas cátedras, que nunca mais falaram comigo porque são pessoas religiosas, moralistas, são pior do que os irmãos lá do Hamas. São pessoas que falam de um Deus de amor, mas vivem, na verdade, um Deus do terror, do terrorismo, do Hamas. Essas pessoas voltaram a me seguir. Voltaram a visualizar meus stories. Ficaram lá. Não curtiam, não comentam, não. Só visualizando meus stories. Sabe? E começaram a comentar. Até que o comentário chegou no ouvido da minha mãe. Minha mãe que mora em outro estado. Ligaram para minha mãe para perguntar. Vem cá. E ele foi gay agora. Desse jeito, irmãos. Estão dizendo aí que o Deus virou gay. Que ele não gosta mais de mulher, virou gay. Aí por que não? Porque disseram que virou uma foto dele nos stories aí de saia. Aí eu fico perguntando, eu me pergunto nesse domingo agora uma coisa pra você. Você acha que uma pessoa com a mentalidade dessa, Deus pode contar com ela para ela evangelizar o Brasil? Fala aqui pra mim, bota aqui nos comentários. Tu acha que uma pessoa, irmãos, que tem medo de se aproximar de uma pessoa porque ela acha que essa pessoa é pecadora, é imoral? Tu acha que essa pessoa, ela pode se dizer pra Deus, Deus, eis-me aqui, usa-me para me ganhar as almas dos pecadores? Como é que você vai ganhar a alma dos pecadores, irmão, se você não tem coragem de se aproximar de uma pessoa que você acha que ela é pecadora? Como é que você acha que você vai ganhar a alma de um pecador? Se quando você vê uma pessoa que você sabe que é pecador, você se afasta, passa do outro lado da calçada. Vê um ladrão, fica com medo. Vê uma mulher sem marido, fica com medo. Vê um homem sem mulher do lado, fica com medo. Como é que você vai ganhar a alma de quem? Você pensa que Deus vai te usar para evangelizar quem? Anjinhos no céu, é? Eu quero ganhar almas pra Jesus. Aí tá lá no culto de missões lá. Ai, Senhor, eis-me aqui, usa-me pra me ganhar as almas dos pecadores. Aí quando tá na fila do banco, aí chega um gay perto, chega um trans perto, fica virando a cara dizendo, tá amarrado, pombagira. Como é que você vai ganhar as almas dos pecadores? Diz a história, e eu vi isso várias vezes acontecendo. Estavam 4 irmãs na igreja fazendo oração. Diz que era o ciclo de oração, parece mais ciclo de confusão. A mulher do pastor... A filha do pastor, solteira, de 20 anos, cursava faculdade, fazendo medicina. A obreira lá, diaconisa, solteira. E tinha uma outra irmã casada. Estavam só elas lá, não tinha homem não, estavam só elas. 10 da manhã fazendo oração, dizendo que estava amarrando o diabo, queimando, intercedendo pelo Brasil, pelas autoridades, pela guerra em Israel, Hamas. E as portas lá da casa do Senhor estavam abertas. Aí entrou um cara lá, com a barba mal feita, que nem a minha. O cara chegou lá, o cara até bonito. Só que tava de chinela de dedo, a calça meio rasgada, velha, maltrapilha. O cara chegou lá, desempregado, ele tava querendo só um prato de comida, se pudesse, para levar pro filho dele, e queria uma oração. E ele ficou no banco esperando essas irmãs terminaram a oração, viram o homem e ficaram com medo. Aí a irmã pegou o celular, ligou para um obreiro ir lá pegar elas.
E disseram, olha, irmão, vem logo, porque tem um homem aqui dentro da igreja, um homem barbudo assim, e ele é um pouco assim, ele não é muito branco, sabe? Ele é assim da cor parda, e como ele pegou sol, ele tá meio que negro, e a gente tá com medo dele, porque negro é a cor do diabo, a gente tá com medo dele. Mas antes elas estavam lá orando para Deus acabar com a guerra no Hamas, dizendo, Deus me usa para ser uma missionária, eu quero ganhar almas para Jesus. Aí Deus envia um homem queimado do sol, com a pele oleosa, sem leite rosa para colocar, sem algodão para limpar os poros abertos do rosto, sujo. Talvez estava até com mau hálito, com fome, porque quando a gente está com fome, a gente fica com bafo do inferno, parece que tinha engolido uma meia. Um maltrapilho. Jesus disse, eu estive com fome e não me deste de comer. Eu estive com sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive enfermo e não foste me visitar. Eu estive preso e não foste lá. E essas irmãzinhas vão dizer assim, quando, Senhor? Quando foi que o Senhor estava feio? Quando foi que o Senhor estava negro? Quando? Quando vocês desprezaram esse daí na Barra do Ceará? Quando vocês desprezaram essas pessoas feias na Leste-Oeste? Quando vocês desprezaram as pessoas feias nas ruas aí de BH, nas ruas de Sampa, nas ruas de São Paulo, lá na Cracolândia, lá em Manaus? Quando você despreza essas pessoas, foi a mim que você desprezou, diz o Senhor. Irmãos, às vezes uma vez falaram para mim, várias vezes falaram para mim assim, olha, você conhece tantas pessoas, né? Você conhece tantas pessoas, tanto na internet como na vida presencial. Sabe por que eu conheço? Sabe por quê? Porque eu olho para as pessoas. Porque eu ainda olho para as pessoas. Todo lugar eu olho as pessoas. Na fila, eu olho as pessoas. E olha, eu digo uma coisa para vocês, eu não olho para as pessoas só para negócio de fazer trabalho social não, irmãos. Eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço disso. Eu estava no ônibus, isso já faz tempo, né? Nesse tempo eu andava muito de ônibus. Estava no ônibus, indo do trabalho. À noite, 8 horas, eu gostava de pegar o ônibus tarde, 8 horas da noite, porque estava um ônibusinho vago. E o motorista gostava de botar uns flashbacks, né? Asas Indomáveis, Bryan Adams, Bliss Forgive Me. E eu ficava ali ouvindo aquela música com a cabeça na janela, pegando aquele ventinho e refletindo. Só que nesse dia eu estava lendo um livro, o nome do livro, eu acho que alguém deve conhecer aqui, o nome do livro é As 5 Linguagens do Amor. Eu estava com um livreto, 5 Linguagens do Amor, eu estava lendo ele assim, e eu estava sentado naquelas cadeiras que é colado, duas cadeiras, né? Duas cadeiras assim, só que o outro lado estava vazio. E o ônibus estava praticamente vazio. Mas aí entrou uma moça, universitária, hoje ela é psicóloga formada, é mãe, né? Ela até me segue no Instagram, ela já entrou até na live aqui. E aí ela entrou, ela passou na roleta lá do trocador lá, e tanto lugar para ela sentar, ela sentou do meu lado. Sentou do meu lado. E aí ela começou mesmo descaradamente a olhar para o livro que eu estava aberto assim e ficou lendo comigo. Aí eu vi aquela cena e disse, não, hoje tá fácil. Hoje o peixe caiu na rede, é peixe, tá fácil. Eu já olhei assim, e aí, gostou? Aí ela olhou assim, tô gostando, tô tentando entender, me explica. Aí eu mostrei a capa para ela, As 5 Linguagens do Amor. Ela falou assim, e são só 5? Ela estudando psicologia, né, numa grande faculdade aqui, Unifor e tal. Aí eu disse, não, aqui no livro é 5, né, mas deve ter mais. E a gente começou a conversar, trocamos telefones, nos conhecemos, gente. Nos conhecemos. Engraçado que nesse dia, coincidentemente, era o dia do amigo. Era o dia do amigo. A gente se conheceu. Nos conhecemos. Ela vê aqui meus stories direto, vê minha loucura aqui direto. Já pediu até oração para mim. Nessa história a gente vamos conhecer muitas pessoas. Já pensou, irmãos, eu andar com medo de falar com uma mulher porque eu sou casado? Já pensou a mulher não poder falar com um homem porque ela é casada? Eu sempre digo quando eu estava com minha esposa, eu dizia para ela assim, olha, não tenha medo de falar com outro homem, não. Você é casada, mas não é, sei lá, não sei nem que palavra dizer para uma pessoa que não pode falar com outra pessoa. Parar com essa repressão, essa miséria. E se tem uma coisa que o sistema religioso ama fazer, é reprimir as pessoas. É ficar reprimindo as pessoas. Como se repressão gerasse transformação. Não gera, faz é piorar as coisas. Repressão faz é piorar as coisas. Deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa se expressar. Não é assim não. Não é assim não. Me diz que evolução a proibição tem gerado no Brasil. Diga para mim,
Qual é o progresso da proibição, da repressão? Me diga para mim, escreva aqui nos comentários qual tem sido o progresso evolutivo da proibição e da repressão. Eu não tenho visto. Pelo contrário, o que tem acontecido é pior do que lá em Israel, dos Hamas, os terroristas. Os irmãos terroristas maltratando as pessoas psicologicamente falando. Aí tá todo mundo agora com TDAH, meu irmão. Tá todo mundo doente. E o pior é que a pessoa vai para um lugar para se tratar e quem vai atender a pessoa é outra pessoa que tá com TDAH também. A diferença é que a pessoa tem só um crachá lá, tem um título, ela tem um papel social e nesse papel o personagem dela é o terapeuta, é o psicoterapeuta, é só isso. Mas é uma pessoa como você, como ela mesmo disse, eu sou como você, pois é outro doente. Então vai ser um doente cuidando de doente. Nessa história, todos são doentes. É uma geração adoecida. É uma geração reprimida. É uma geração comprimida. É uma geração doentia, doentio. E o que eu posso falar sobre isso? Que eu sou melhor? Não, eu sou talvez o principal, o mais louco da história. Mas talvez, se tem alguma virtude nisso, é eu reconhecer a minha desgraça. É eu reconhecer a minha miséria. Como disse Paulo, miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará dessa miséria? Quem? E não precisa se apressar dizendo Jesus Cristo. Não precisa se apressar, que hoje eu não estou apressado para chamar Jesus aqui, não. Não estou apressado para isso. Não estou apressado. Chega de se apressar para dizer que nós temos respostas prontas para tudo em Jesus Cristo. Para com isso. Se a vida fosse uma resposta pronta. Quantas coisas nós vivemos, irmãos, que não adianta chegar e dizer assim, mas Jesus é a solução. Não adianta. Tá aí. O cara matou a esposa, queimou o corpo dela carbonizado. Estavam os dois ganhando dinheiro, fazendo a obra do Senhor. Louvando ao Senhor. Louvando. E reprimindo as emoções. Até que uma hora a mulher não aguentou, estourou tudo. Pum, estourou. Aí ela estourou de um lado e o cara estourou do outro. Por isso, irmão, que quando eu estou chateado, quando eu estou com raiva, eu estou com raiva. Quando eu estou alegre, eu estou alegre. O Osho diz uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, uma pessoa que não pode ficar zangado de verdade, a risada dessa pessoa não é autêntica. Não é. Uma pessoa que ela não tem liberdade para se irar, para expor quando está com raiva, a alegria dela é fake, viu? É fake. Porque se você não pode ter uma ira sincera, como é que você vai ter um sorriso sincero? Esse sorriso aí está só dissimulando, está só dissimulando e manipulando os abestados, só isso. Porque quem tem discernimento percebe, viu? Só olhar nos seus olhos vai perceber a coisa. Então, meu irmão, o nosso Brasil como tá, vamos começar a segunda humana aí, o nosso Brasil como tá. Vocês que vivem nas redes sociais estão vendo a esculhambação que está no nosso Brasil em termos de filosofias, de ideologias, de emoções, de relacionamentos. E a banalização das coisas. Ainda tem gente ingênua, acreditando, tendo esperança que vai vir um curso aí, um cursinho que vai salvar todo mundo. Não tem cursinho, meus irmãos. Não vai ter nenhum curso. Não vai ter nenhum coach. Não vai ter nenhum terapeuta que vai salvar o Brasil. Não tem. Não tem. Não tem terapeuta, não tem psicólogo, não tem constelador, não tem padre, não tem pastor, não tem político, não tem radialista, não tem poetas, não tem ninguém. Não vão ter salvadores da pátria. Não tem marido, não tem esposa, não vai ter salvadores da pátria. Não vão ter salvadores da pátria, gente. Não tem salvadores da pátria. Não tem. Não tem salvadores. Eu sou cético em relação a isso. Eu não creio que vai ter salvadores da pátria. Não tem. Nós não vivemos mais uma democracia. Agora é cada um por si. É cada um por si. Então escapa-te tu primeiro. Guarda a tua fé. Porque dias maus virão. Irmãos, olha, é sério. Eu não quero ser o profeta do terror, do apocalipse. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos entrar agora 2024, agora, daqui um mês, 2024.
E as previsões até 2030, aliás, até 2025, não são muito boas não, viu? Não são muito boas. As previsões não são muito boas. Eu não sei qual é a pessoa que vai trazer um curso para o Brasil, um curso que vai trazer esperança. Eu não sei. Eu não sei. E eu nem sei se eu pagaria um curso, né? Eu não sei se eu pagaria um curso para mim ter esperança no Brasil. Eu não sei se eu pagaria. Eu não pagaria. Eu não pagaria. Eu posso ter dinheiro que for, eu não sei se eu não estou motivado para me pagar um curso para mim ter esperança para as coisas melhorarem, porque não tem. Mas eu digo aqui uma coisa. Aqui, algumas pessoas me ouvindo. Pessoas aqui têm um chamado tremendo para fazer uma diferença, porque estão sentando nessa live aqui, não. Tantas pessoas que eu conheço que poderiam estar aqui não estão. Porque eles venderam a alma deles para o mundo corporativo. Mas se você é daquela pessoa que acredita, ainda acredita, do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a si, então vamos estar junto nisso. Indivíduos que se conservam, que se estimulam, que motiva a individualidade um do outro. Apesar de sermos um grupo, mas vamos fortalecer, vamos cultivar a individualidade do ser em cada um, começando por nós mesmos. Começando por nós mesmos. Quantas vezes eu estou me sentindo só, me sentindo sozinho, se eu não bater no meu peito e fortalecer e dizer assim, eu vou estar firme nesse negócio, eu vou estar firme nesse trem. Se eu não aguentar, eu vou começar a responsabilizar os outros, colocar as pessoas em obrigação de me fazer feliz, de me fazer ser uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé. Não, irmãos. A tua fé é a tua fé. Vai e a tua fé te salvou. O meu justo viverá pela fé. Cada um dará conta de si, cada um vai viver pela sua fé. Então fortaleça, alimente a tua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a voz do Senhor. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Hoje, aqui, apesar do meu corpo estar um pouco cansado, estou desde manhã acordado, bem cedo. Mas quero agradecer hoje por essa noite e dizer para vocês, fica firme, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar aí no bairro onde você mora. Deixa Deus te usar perto das pessoas que você conhece. Deixa Deus te usar para amar as pessoas. Mas primeiro, deixa Deus te usar para você amar você mesmo. Para você se cuidar, se proteger. Os dias que te restam nesse corpo, né? Como eu estou aqui cuidando dos dias que me restam nesse meu corpo. Eu não sei até quando. E eu não estou nessa esperança que vai vir uma grande tecnologia na medicina e vai fazer eu viver para sempre. Olha, eu não sei se isso vai acontecer agora. E se tiver alguma pílula aí que vai fazer eu ficar jovem para sempre, essa pílula com certeza vai ser muito cara. E para chegar na minha classe, nas minhas mãos, talvez demore, não vou dar tempo, vou ficar muito velho nesse tempo. Então eu vou embora logo. E eu digo uma coisa, se Jesus não vier logo até você arrebatar a igreja, lembre-se de uma coisa, você, por causa da velhice, você vai até ele. Você vai. Aqui a gente não prega esse negócio aqui que ninguém vai morrer, não. Não, aqui a gente tem... Esse corpo aqui, esse corpo que eu tenho, eu estou observando ele e eu acho que ele está morrendo, viu? Eu acho que ele está morrendo, o meu corpo. O seu eu não sei, né? Petrificou, mas o meu não. O meu está indo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Até nessa morte tem uma beleza. Até nessa morte tem um charme. Até nessa morte tem a glória. De que a gente possa falar como o rei Leonidas falava. Ele dizia, quando ele estava para morrer, ele dizia assim, agora chegou a hora da glória. E como a Bíblia foi escrita pelos gregos, dizem que quando Jesus estava chegando a hora da morte, ele dizia assim, agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. A morte, a hora da morte, a hora de desencarnar do corpo, é a hora da glorificação. Então para de falar como esse povo magarefe, esse povo, sabe, o povão, populacho, que faz até o sinal da cruz, Christon Pax, quando está chegando a hora da morte. Para disso. Mas pelo contrário, fale como os gregos, como as gregas, que diziam assim, agora chegou a hora da glória.
A morte, eles não chamavam de morte, eles chamavam de a hora da glorificação. Gente, a hora da morte para um seguidor de Cristo é a hora da glorificação. Glorificar não é só ficar dizendo glória, 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 glória. Glorificar não é isso. Isso qualquer um pode fazer. A Bíblia diz que Jesus falou: Pedro, tu me amas? 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste, porque ele falou a 3ª vez: tu me amas? E aí ele diz uma anedota para o Pedro, ele fala assim: quando tu eras novo, tu se vestia e andava por onde queria, mas quando ficares velho, outro vai te vestir e vai te levares para lugares que tu não queres ir. E isso dizia ele, significando o tipo de morte que Pedro teria que morrer para glorificar o nome do Eterno. Diz a história, né? A história diz, a tradição diz que quando estavam crucificando Pedro na cruz, dizem que o Pedro sugeriu para os soldados romanos, né? Ele disse assim: não, faz o seguinte, me crucifica de cabeça para baixo. Me crucifica de cabeça para baixo. Aí diz que os soldados romanos olharam assim e falaram assim: será com prazer que nós vamos atender o seu pedido, Pedrão. E botaram ele de cabeça para baixo. Isso, eu não sei se é verdade, se aconteceu, mas a história, a tradição diz isso. E são palavras que servem como reflexões profundas para a vida daquele e daquela que querem transcender a média. Então, meus queridos, uma ótima noite para vocês ter esse contexto e o justo viverá pela fé, tá bom? O nome de Deus é blasfemado por causa de todo o bacanal que está acontecendo. Mas em meio a tudo isso, em meio a esse tempo de pós-verdade que o Brasil enfrenta, esse tempo de crise, esse tempo onde a certeza é a incerteza, eu quero trilhar o caminho do meio, além das polaridades, para além dos partidos, para além das fórmulas, dos terapeutas, transcendendo tudo isso, indo além de tudo isso. Gratidão e uma ótima noite para vocês. Deus abençoe. O nome é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É isso aí. Se o meu povo que se chama pelo seu nome, né, pelo meu nome, se humilhar, né, chorem os ministros de Deus e os sacerdotes do Senhor. Converta o riso em pranto. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ele, ao seu tempo, vos exaltará. Ele resiste ao soberbo, porém, ele dá graça aos humildes. Fica na paz, Eliésla. Gratidão, gente.